Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os defeitos em cristais. Via de regra, nenhum cristal é perfeito. Os defeitos sempre vão existir. Eles vão existir de 0 dimensão até 3 dimensões. Tá? Seja um ponto, 0D, um defeito linear em 1D, um defeito planar em 2D ou um defeito volumétrico. Eu vou apresentar sucintamente cada um desses defeitos, tá? Seja essa uma representação de uma estrutura 2D do nosso cristal. Vamos supor que em uma dessas posições a gente não tenha o átomo, tenha um vazio, uma vacância. E eis aqui um defeito de origem termodinâmica. A vacância, a ausência de átomo, pode ser medida a concentração dela, a densidade dela, por uma relação de Arrhenius, que é igual ao N0, que é a concentração de todas as posições possíveis para a rede. Tá? Todas as posições possíveis. Multiplicado pela exponencial da energia, de menos a energia sobre kT. Essa energia é a energia de ativação para criar um defeito, para criar um vazio, para promover esse átomo que estava aqui para um outro lugar. Tá? Essa energia de ativação. E esse kT é a constante de Boltzmann vezes a temperatura absoluta. Quem é da área está acostumado com esse valor. Ele é muito útil, né? Saber ele de cor. É 25 milieletronvolt. Tá? Então, com origem termodinâmica, a gente pode usar a estatística de Boltzmann por essas equações de Arrhenius e calcular sempre a concentração dos seus defeitos. Tá? Por exemplo, se esse átomo aqui ele tiver saído dessa posição e apareceu numa posição que não é a posição da rede, a gente chama isso aqui de um defeito alto, porque é feito do mesmo material, alto intersticial. Ele saiu de uma posição e ficou entre os átomos. Tá? Novamente, esse intersticial a gente pode calcular pela relação de Arrhenius, tá? Igual como segue. Só o valor da energia de ativação que vai ser diferente, que depende de cada defeito. Um defeito também bastante comum e sempre aparece, né, é o defeito Frenkel, que é justamente o par entre um vazio e um alto intersticial. Tá? Também pode ser calculado por relações termodinâmicas, todos os defeitos termodinâmicos. Um outro defeito comum é o que aparece no semicondutor arseneto de galho, GaSa, que é um semicondutor composto da família 3A e 5A. Então a gente sempre alterna aqui um arseneto, um galho, um arseneto, um galho, arseneto. Então aqui ó, deveríamos ter um arseneto, um galho, um arseneto, um galho. Mas por alguma razão nós não temos. E temos um arseneto aqui novamente e um galho aqui. Como esse cara é da 3A e esse é da 5A, temos mudanças nas propriedades de condutividade, espalhamento dos elétrons, né? Assim como em todos os outros aqui. Tá? Então esse aqui é um chamado antissítio, porque ele está com uma posição invertida. Tá? Todos esses defeitos que eu mencionei até agora, 0D, são defeitos intrínsecos, que são relativos ao próprio composto, ao próprio elemento do próprio material. Mas podem aparecer impurezas entre os átomos, fora da região do átomo. E esse aqui é um defeito, é uma impureza intersticial, que ela é importante para melhorar a condutividade, mas em alguns casos ela não é desejável, por exemplo, na microeletrônica, tá? Por aumentar o espalhamento dos elétrons, por exemplo. Então esse aqui seria um defeito
extrínseco, um corpo externo entrou. Por exemplo, no silício entrar um dopante como o boro, como o fósforo, tá? É desejável que esse dopante ele esteja na posição do sítio, na posição da rede, onde ele substituiria, né, por um átomo, no caso do silício, substituiria o átomo de silício por um átomo de boro ou de fósforo. Então aí teríamos uma dopagem, né, substitucional, porque a impureza aqui é substitucional, ela está substituindo o átomo de silício por um átomo de boro ou um átomo de fósforo, por exemplo. Além desses defeitos 0D, temos o defeito 1D, como os lineares, e o exemplo mais comum é a formação de discordância. Você tem linhas e aí de repente um plano de linhas aqui termina e ele é suprimido pelos demais. Então nós temos a nossa distribuição de rede tal como apresentada aqui. E simplesmente tem um final, uma ligação incompleta desse átomo. Tá? Então a gente representa esse defeito como um T por conta da terminação. Nem sempre esse defeito linear ele é unidimensional, muitas vezes ele é espiral, tá? Então podem aparecer esses símbolos para descrever esses tipos de defeitos aqui. Normalmente eles ficam na superfície do material e nem com uma excelente microscopia eletrônica de varredura você é capaz de enxergar esses defeitos, tá? Mas a gente sabe que está lá por conta de estudos de transmissão eletrônica de varredura, por conta de difração de raio-x, etc. O defeito bidimensional, que é o defeito de superfície, ou planar, vamos colocar planar. Nesses tipos de defeito nós temos exemplos de excessos de intersticiais. Por exemplo, nós temos um plano aqui, extra, então esse plano extra causa uma deformação na nossa distribuição de rede, tal como a tentativa aqui de desenho. Tá? Então, localmente você tem um defeito tal como esse, ou um defeito de planos gêmeos. Tá? As linhas dos planos da rede é dessa forma. Você encontra os átomos aqui, ele é espelhado. São chamados defeitos gêmeos. Também no caso do defeito em 3D, temos o defeito volumétrico. Os defeitos volumétricos, vamos pensar no exemplo aqui de um polímero, que a gente tem uma região que é inteira amorfa. Tá? Então temos a estrutura cristalina num polímero cristalino e de repente uma região que é amorfa. Então, isso realmente muda toda a condutividade, propriedade óptica desses materiais. Num exemplo mais moderno, temos a formação do soliton, né, num defeito, num cristal, por exemplo, nanocristalino, vamos falar assim, defeito 3D nano. Nós reduzimos o tamanho do cristal no material policristalino a ponto do tamanho tamanho da esfera do átomo se aproximar do tamanho
do material. Tá? Se a gente analisar aqui o caso do carbono, por exemplo, que tem 4 ligações, e aqui a gente está indo na direção do interior do material, tá? Então a gente continua as ligações, mas na superfície a gente fica com ligações incompletas. Então, o que é tentado pelo material é formar um sóliton, que é a ligação entre essas ligações incompletas. E aí, por conta da geração de vários defeitos, você tem um aprimoramento muito grande da condutividade dos materiais. Tá? Você muda toda a propriedade do material, porque aqui a gente está falando, por exemplo, 2 átomos, né? A gente terminaria aqui. E logo, na sequência, teria a formação de outro sóliton. Tá? No caso de um material nano, por exemplo. Então é isso.